A seguir. É uma picape legal, mas ela precisa de um estilo novo. Surge uma Chevy 1953. Ela ia carregar feno, mas vai levar orgulho pro seu dono. Eu quero que você aplique nela o estilo Kindig. A gente vai dar uma ajudinha para um Ford Riddler 1933 nível 8. E olha só, tem um problema. Eu tenho más notícias. E eu vou mostrar um truque novo para instalar janelas de um carro. Beleza? Hora de colocar. Ai, caramba. Tudo isso a seguir. Você acertou em cheio, cara. Eu adorei. Carros irados. Bastidores. Nesse episódio, Por que carregar feno quando pode carregar estilo, temos o carro de um grande amigo meu, Chris Anderton. Essa picape ficou incrível. Ficou E a gente vai dividir alguns momentos do programa com vocês. Então aproveitem. Com o tamanho que a gente chegou nos últimos 15 anos, é importante não apenas fazer carros com boa aparência, mas também manter a oficina em boa aparência. Para isso, precisamos de uma dupla especial. What is love? Baby, don't hurt me. Tem um montão de gente doida aqui na oficina, é uma loucura. A quantidade de esquisitice que sai desses caras na frente das câmeras e atrás delas é impressionante, mas é assim que a gente trabalha. É divertido. É verdade. De um dia para outro, você não sabe o que vai acontecer aqui na oficina. Por mais estranho que seja, sempre vai acontecer. Jura? Cara, de novo. Você não leva o nome de Pooh ou Fuzz se não for uma figuraça. Ô, pô, Quê? como eu fico? Minha nossa. Mesmo não estando aqui todos os dias, esses caras são demais. Eu vou descansar um pouquinho. Relaxar. Nossa, que cheiro. Ai, que cheiro. Cara, eles parecem idiotas, mas são os melhores. Eu mandei o Kevin numa pequena viagem até a casa do Chris, um grande amigo meu, para pegar uma picape em que a gente vai trabalhar. Ele realmente gosta de pegar a estrada. Ele vive no meio do mato, cara. No mato. Foi uma longa viagem. O Kevin vai ter a chance de dar uma olhada nela, vai trazê-la até aqui e depois a gente vai decidir o que faremos com a picape. É uma picape legal, mas ela precisa de um estilo novo. É? É. Olha, tem uma cor legal. É, ela não é ruim. Espera pra ver as rodas. Eu dei uma olhada na traseira dela enquanto o Kevin tirava ela do reboque. Parecia que era uma picape de exibição. Traz ela aqui. Mas é hora de fazer dela uma picape Kindig. Construir um carro como o do Chris exige sempre um pouco de respeito para evitar o exagero, porque a gente tem muitos outros grandes projetos. Então você precisa traçar uma linha e parar nela. Não pode simplesmente começar tudo de novo. A picape do Chris era um ponto de partida bem legal, mas ele tinha um bocado de coisas, cara, que eu, por mim, não faria de jeito nenhum. Era uma picape bacana, não estava muito ruim, mas ela saiu daqui bem melhor. É, você tem razão. E aí, o que tá pegando? Oh, e aí, Chris? Como é que você tá? Tô bem. E vocês? E aí, Eu só parceiro? queria ter terminado aqui antes de você chegar. Assim que eu entrei e vi os dois trabalhando no carro, eu pensei, ai, o que tá acontecendo? E aí, o que vocês estão fazendo? Eu tô tentando imaginar quanto espaço a gente tem aqui atrás para trabalhar, porque eu tava olhando o chassi e a viga dele tá realmente muito fora aqui, tá bem longe da caçamba. Depois eu pensei, quer saber, esse é o jeito dele mesmo, ele não espera pra botar a mão na massa. O Chris Anderton é um bom cliente e um amigo nosso. A gente já fez muitas coisas pra ele. A gente construiu um GTO, A Harley, a Harley, o Bronco, o Bronco. um kart. Você lembra do kart? Ah, é, foi aquele que você detonou. Não, não foi o que eu detonei, não. Corta. Detonou sim. Eu não acredito que você falou nisso aí, Kevin. O Dave sabe das coisas. Se ele acha que isso vai dar um visual exclusivo, eu acredito nele. Foi pra isso que eu trouxe o carro. Então, vamos fazer. Ela não é aquele carro de show que eu tô acostumado. Então, eu quero que você aplique nela aquele estilo Kindig. Tem um carro que tá 70% pronto, quer dizer, que ainda não chegou no 100%, e ter o Chris dizendo que quer o toque da Kindig, isso significa bastante coisa pra mim. E pra mim, isso torna ainda mais especial ter alguém dizendo que quer o estilo da oficina nele. Significa que não é só construir um carro legal, mas também o acabamento dele, a aparência geral, o design do carro. Eles chegam até nós atrás de um tipo específico de veículo e a gente entrega. E ele tem todas as peças certas nele, só que na janela, que eu não sei o que eles estavam pensando quando colocaram essa moldura preta em torno das janelas. Acho que provavelmente deviam ser pintadas na cor da caminhonete. E o motor, Dave, o que você acha? Então, Chris, aqui dentro ele tem um ZZ4 e Cara, eu sei que você gosta de Supercharger, então eu pensei que talvez fosse uma boa ideia, sei lá, trocar, instalar um compressor nele. Eu acho que ia ficar bem legal. Legal, então vamos transformar num carro Kindig.
Eu tenho algumas rodas em mente. Uma coisa simples de 5 raios para dar aparência de hot rod. Mas deixar elas com uma coisa a mais. Uma coisa um pouco mais estilizada, que valoriza a forma e não fica parecendo que foi comprada num supermercado ou numa loja de conveniência. Bom, eu achei que a gente ia conversar um pouco antes de começar o trabalho, mas vocês já começaram, então tudo bem. Não deu para segurar. Eu vou deixar uma grana, vocês Boa organizam aí, bola pra frente. Beleza, parece bom. Falou, Valeu, Kev. cara. Valeu, até mais. Kev. Até. Deu pra ver que eu olhei pra câmera? Deu. Eu faço isso às vezes. Você faz? Faço. Eu tô animado, eu adorei trazer o carro aqui, eu tô ansioso pra ver como é que vai ficar. Acho que vai matar a pau. Eu preciso falar que a aparência geral dessa picape é bem legal. A combinação de cores é utilizável até. Eu acho que a gente tem só umas coisinhas para resolver. Parece que tem lugares onde falta cromado e tem outras áreas que tem cromado demais. Quando tivermos terminado com essa picape, ela vai ser mais um dos nossos carros de design super clássico, bem construída e totalmente utilizável. Essa é uma picape Chevy 1953. A gente vai fazer algumas mudanças realmente importantes e cruciais nela. Primeiro, vamos tirar e trocar todas as molduras do lado de fora das janelas e deixá-las cromadas. Depois, a gente vai tirar aqueles estribos cromados e substituir por outros lisos, que vão ser pintados e aí colocamos faixas cromadas neles. Vamos colocar caixas de roda maiores na caçamba para acomodar rodas mais largas. Vai dar um visual mais agressivo para o carro. O estrado original vai ser removido e substituído por outro com madeira de bordo. Debaixo do capô, a gente vai instalar um compressor todo cromado no motor. Vamos substituir as tampas de válvulas, o filtro de ar e trabalhar com o cilindro mestre dos freios. Esse carro foi feito originalmente para carregar feno. Depois disso, ele vai carregar o orgulho do dono. É hora de tirar todas as porcarias desse carro e abrir espaço para todas as novas melhorias. Então, Kevin, tudo se resume aos carros e aos clientes. A gente tem sorte por ter pessoas capazes de entender o que é estar a bordo de um trem 5 estrelas em velocidade máxima, sem paradas, em direção à Bacanolândia. Cara, a gente tá construindo hot rods aqui. Esse é o nosso foco sempre. Desculpa, cara. Eu tentei segurar. Eu sei, mas eu não vi deu. o seu Eu tive rosto. que olhar pro lado, mas... Muito bom. O trem pra Bacanolândia. De novo, outro Davismo. Ah, Eu espero que vocês estejam anotando tudo isso, porque vai Foi ter mal. uma prova no final da segunda temporada. essa doeu, cara. Legal. Deu certo. Vou tirar o resto do dia de folga. Tô um bagaço. O Jordan vai mover o eixo traseiro para que fique centralizado na caixa de roda. E o Justin vai começar a fabricar os estribos para que eles se encaixem nos paralamas perfeitamente. Esse estribo foi construído antes de começarem a fazer reproduções dele. Então, eles mudaram pouca coisa. Eu tenho que mudar a altura, o comprimento, a distância, tudo, só para fazer com que ele se encaixe. Air Ride? O Chris ligou e quer colocar Air Ride na picape. Isso permite controlar a altura da suspensão. Com ele, você pode abaixar o carro até o solo ou levantar até uma altura que dá para passar sobre lombadas, guias, calçadas e coisas assim. Cara, antes de ficar entusiasmado, eu quero entrar embaixo do carro para ver se a gente tem espaço suficiente para os tanques, compressores, esse tipo de coisa. Me deixa ver o que dá para fazer. Eu nem sei se vai rolar, então eu vou pedir pro Jordan dar uma olhada e tirar as medidas. Mais uma coisa para fazer. Aquele painel mal se mexeu. Estamos bem no centro com isso em relação aos paralamas. Tá vendo como isso aqui tá bem para cima e fora do centro da traseira? Espero que a gente possa achar um jeito de instalar o Air Ride sem ter que refazer toda a suspensão traseira dessa picape. Eu duvido, mas vamos ter que testar. O andamento com a picape do Chris estava muito bom e a gente estava acelerando bem o projeto. Mas aí ele me ligou e me surpreendeu pedindo pra gente instalar um Air Ride nela. Só espero que tenha espaço. A gente pode usar a parte de trás ou da frente dessa ponta aqui? O Air Ride é uma coisa que evoluiu bastante nos últimos anos. Resumindo, o bacana dele é que você pode baixar a picape ou descer o veículo e deixar com um rebaixado bem rente, quase colado no chão. Dá pra descer até ficar com a impressão que o carro não vai andar. Aí então, quando você deixa a exposição ou vai sair de casa, ou onde você estiver, você aperta um botão, os airbags se inflam e você sai dirigindo numa boa, com uma altura bacana. Ou seja, você acaba dirigindo no ar. Os caminhões já usam isso há anos e agora isso começou a ser feito nos carros, o que oferece muitas opções em relação à altura dele. E você pode passar por uma sarjeta grande ou então até carregar um reboque. Entendeu?
Ele te ajuda com É o bem ângulo legal. e também com a altura de entrada. Ele tem muitas vantagens, como eu disse. Você pode deixar o carro com aquela aparência agressiva, bem rebaixada, parecendo que não dá para dirigir. Mas o carro pode ser dirigido e anda muito bem, porque você tá num colchão de ar. É. Parece que o Justin tá ali trabalhando nos estribos. Eu vou dar uma olhada para saber em que pé ele tá. O que manda? Enquanto você diminuiu os estribos. Uns 3 ou 4 centímetros. Numa ponta e tive que aumentar no outro lado. Eu tava ali conversando com o Jordan, desenhando o que ele precisa fazer, então eu fiquei embalado para desenhar. Vai em frente e finge que eu não tô por aqui. Tudo bem para você? Não foi o Shakespeare que disse uma vez que a caneta é mais forte que a espada ou que o martelo, sei lá. O que você achou? Quis fazer um desenho para você também. É você. Acho que isso funciona muito bem para tirar algumas risadas da galera. E quando você não tá de bom humor para desenhar? E quem foi que te ensinou a desenhar, Dave? Cara, eu tô constantemente com bom humor para desenhar. Bem quando eu comecei, as primeiras coisas que eu rabisquei foram alguns insetos. Aí eu descobri que eu não sabia desenhar e com 5 anos de idade eu comecei a desenhar minha segunda paixão, os carros. Eu fui praticando e aí acabei sendo descoberto fazendo isso quando trabalhava para outra pessoa num armazém. E aí uma coisa levou a outra. Eu comecei fazendo artigos sobre design numa revista e foi em cima disso que eu baseei esse meu negócio. Era um passatempo de desenhar carros. E aí, Jordan, beleza? Beleza. Já começou a trabalhar nos paralamas? Sim. Eu sei que a gente combinou de fazer as peças do zero, porque elas têm aquela forma alongada, ao invés da forma redonda, mais comum dos paralamas tradicionais. É. Mas nós temos esses paralamas antigos, e aí eu tava imaginando se não dava pra usar essa forma e talvez só fazer um corte aqui. Esse aqui tem a forma do paralama que a gente quer, então se der pra usar isso, é mais rápido. Dá uma olhada nele, e se ainda for mais fácil começar do zero, então tudo bem, mas veja se dá pra transformar esse aqui. Tá bom. É sempre bom ter outras opções. É. Se isso funcionar, vai economizar uns 2 dias. Valeu, cara. Isso vai facilitar muito. A ideia do Kevin é muito mais fácil e também mais simples de fazer. Eu só espero que o Dave não fique bravo com isso. Parece que isso aqui vai servir direitinho. Eu não acredito que alguém se deu ao trabalho de cromar os estribos laterais. 1970 já passou faz tempo. Acho que foi nesse ano que esse tipo de coisa estava na moda. Sei lá, na mesma época em que você cortava uma forma de lua, estrela ou círculo e colava na lateral da sua van. Qual é a cor do cromo? É qualquer cor que esteja à sua volta. Se você estiver em cima da grama, aí você vai ter estribos verdes numa picape laranja. Então, sumir com aquele cromo é a primeira tarefa. Ficou bom mesmo. É, ficou muito bom e mais limpo e simples. Eu gostei. Ótimo. Ficou bom. Eu fiquei muito feliz com a aparência geral dos estribos. Era exatamente isso que eu estava querendo. Agora é hora de levar para fazer a funilaria. Sempre que você tem um painel novo ou vindo de um fabricante, ele parece liso e plano, mas não é perfeito. Um pouco de massa de funileiro de boa qualidade não é o fim do mundo para garantir que você tenha um metal perfeitamente suave e sem nenhum tipo de desvio de luz, o que poderia revelar qualquer defeito. A minha visão para os estribos está começando a tomar forma. Espero que o Jordan consiga o mesmo com as caixas de roda. Você cortou fora a flange e colocou lá? Espera só um minutinho, não foi isso que eu pedi para fazer. Eu achei que tinha sido bem claro quanto à aparência dos paralamas. Bom, pelo menos eu achei que tinha. Muitas estradas levam a Roma, e quando eu digo isso, eu quero dizer que tem muitas maneiras diferentes de executar uma ideia ou então um projeto. Certo. Bom, por exemplo, dentro da caçamba da picape do Chris Anderton, eu tinha imaginado uma solução de design com um apelo bem simples para ela. Teria ficado ótima depois de pronta. Mas alguém teve uma ideia melhor que eu, e eu sempre sou flexível nessas situações. E eu acho que o resultado final da ideia que o Jordan teve, usando aqueles paralamas da Chevy, ficou 100 vezes melhor que a solução que eu tinha A bolado. gente tem sempre que analisar todas as possibilidades, porque você pode achar que uma coisa é simples, aí você começa, então percebe que é muito complicado. E deve ter um modo mais fácil de fazer aquilo. Meu pai sempre me dizia quando eu trabalhava nos carros, se você está tendo dificuldades, é porque você está fazendo errado. Pois é. Então, meu avô costumava me dizer, se você não tem peças
extras sobrando, então quer dizer que você fez alguma coisa errada. O que, hoje em dia, eu posso dizer que talvez ele não estivesse totalmente certo. O Kraken é um Ford 34, tem a carroceria de fibra de vidro, tem um motor Hemi enorme. O som dele é incrível. Já ganhou um monte de prêmios. Esse carro é nível A. Eu acho que é um carro muito irado. O Scott Burton trouxe pra gente porque ele tem um pequeno problema com as válvulas do Air Raid. Elas estão deixando entrar ar nas rodas do carro, estão travadas, abertas. Temos que desmontar o sistema e ver o que está acontecendo. Cena bônus! O quê? Você bateu palmas. Tô orgulhoso. Cena bônus! Eu vou te passar rapidinho os problemas que a gente tá tendo com esse carro. O fusível do compressor tá dando estalo, não só com pressão máxima, mas também quando você liga o controle. O fusível estala. É como se o fio fosse pequeno demais ou então ele tivesse um aterramento ruim, um dos dois. Dá uma olhada nisso e me diz o que você encontrar. Tá legal. Tudo bem? Sem problema. Beleza. Fechou. O Nick tem que tirar os assentos porque toda a fiação e as baterias e outras coisas estão por trás deles. Aí então ele vai poder começar a testar tudo, checar a fiação, os fusíveis, checar todo o resto do sistema. Não vou demorar para resolver isso. Beleza. Ele está detonando o fusível porque o fio é fino demais e o compressor de ar puxa muita energia para aquela espessura de fio. Então eu vou simplesmente trocar a fiação por uma maior. Vai ter uma amperagem maior, que é o que o compressor precisa. Fio antigo, porcaria. Fio novo, bacaninha pra cacete. Vou conectar isso à fonte de energia e depois ligar ao compressor. Tá, então eu tenho um fio ligado direto à bateria. Não tem fusível, então não preciso me preocupar com aterramento. Depois ele vai de volta pelo mesmo caminho, passando pela caixa de roda até o porta-malas. Beleza. E conecto lá. Eu dei uma checada no aterramento do compressor. E ele é controlado através do tanque direito do computador do Air Ride. E aí, então, o computador é aterrado a esse chassi interno que temos aqui ao metal. Eu vou encurtar esse fio um pouco, conectar um terminal nele e ligar direto na bateria. Desse jeito, o computador e o compressor terão um aterramento eficiente. Eu vou colocar esse safado desse fusível. Beleza. Encaixou. Agora sim. Enquanto ele está bombeando, eu vou ligar o carro para ver se algum fusível instala. Essa merda instalou. Por que isso sempre acontece comigo? Tá, essa porcaria não funcionou e o motivo de não usarmos um fuzil maior nele é que eles instalam, por uma razão específica. Evitar que o fio fique quente demais e alguma coisa acabe pegando fogo. O que eu vou fazer é colocar um relé no lugar. O relé vai ajudar a gente a cortar o funcionamento dos compressores quando o motor estiver ligando. Porque o motor de arranque e os compressores consomem muita potência rodando ao mesmo tempo. O sistema sobrecarrega, não aguenta. Então eu tenho que cortar alguma coisa. Agora está quase pronto. É só prender com uma presilha e eu termino. Beleza. Olha, eu não sei quem fez a fiação desse carro. Não era difícil. Não ficou legal. Não tá nada bonito. Após instalar o relé, a parte elétrica vai estar pronta. Aí eu vou checar o sistema de ar. Os fios estão aqui. As válvulas estão cheias de sujeira. Eu tenho que removê-las do sistema, limpar tudo e colocar de volta. Beleza, um tanque. Nossa, olha só isso. Eu juro, isso acontece comigo o tempo todo. Ele tá pior que as válvulas. Tá cheio de sujeira.
Não acho que era areia. Acho que era um pouco de corrosão causada por alguma conexão metálica em contato com o tanque de alumínio e a umidade e também o calor. E como ele não é usado o tempo todo, eu acho que foi isso que causou aquilo. Aquilo parecia ser areia, mas acho mesmo que era corrosão entre os metais. Essa é a minha opinião do que estava acontecendo. Todo o ar dos cilindros acaba chegando até a válvula e se ela não estiver limpa, acaba entupindo. Então você tem que ter sempre o seu filtro separador de água, sabe, essas coisas para manter o ar o mais limpo possível. Eu vou encher o tanque com fluido de freio. Vou espalhar o máximo possível e depois vou usar ar comprimido nele para tirar tudo que eu puder da sujeira de dentro dele. Nossa! Ele deve estar bem limpo por dentro agora. Tá ótimo. Ele tá parecendo muito bom por dentro. Legal. Vou fazer isso também nos tubos e depois remontar todo o sistema. Eu enchi os tanques e também as bolsas, tudo está cheio. Vou deixar eles aqui pela noite e, com sorte, tudo estará bom pela manhã. E se não estiver, eu não tenho mais ideias, mas se precisar eu desmonto peça por peça. Noite passada terminei todo o sistema. Deixei carregado de ar e bombeado. O que eu não quero que aconteça é que os tanques estejam ruins e eu tenha que trocar todo o sistema. Vamos girar a chave. Essa é a hora. Vamos testar para ver se alguma coisa vazou durante a noite. Lindo. As bolsas estão enchendo, os tanques estão cheios. Tudo está se mantendo. O Kraken. Eu gosto do Kraken. Gosto muito dele. Aquele carro é muito legal. Cara, apesar da gente não ter construído ele, a gente desenhou o carro, desenhou todo o interior, o Justin fez a tapeçaria, o carro veio do leste até a nossa oficina e a gente fez um monte de coisa elétrica e mecânica. Fizemos o medidor. Fizemos o medidor, o volante dele, lixamos os pneus, removemos a camada externa deles e polimos a borracha, o que foi muito legal. Isso é só um pequeno truque para deixar ele mais liso e com uma qualidade melhor. O carro ficou incrível e o Scott é um ótimo cliente para trabalhar com ele. O um Scott cara é um divertido cara para dar um rolê e sim, aquele foi um projeto muito especial pra gente. O Scott Burton tá vindo pra cá hoje pegar o Kraken 34. Olha ela aí, tá toda arrumada. Não é ela, é ele. Eu senti falta dele. Sabe como é reencontrar um velho amigo, alguém que você gosta muito? Estou animado, muito animado. Ele está ótimo. Vocês tomaram conta dele direitinho. O Scott é apaixonado por carros. Vai ficar surpreso como eu fiquei quando souber o que estava acontecendo com o Air Raid. Trocamos as válvulas e no processo descobrimos uma coisa dentro Uma coisa? das válvulas. Parecia areia. Mas de onde essa areia veio? Bom, Scott. Kevin? Scott. Kevin? Eu vou ser franco com você, tá? Eu acho bom. Tá bom, eu vou ser sincero com você. Eu posso ter levado ele pra praia. Só pra todo mundo saber, eu nunca levei o carro até a praia. Aquilo foi só uma brincadeira que eu tava fazendo com o Scott. Então, vamos deixar isso bem claro agora. Quem é que ia levar um carro como aquele até a Eu praia? não dirigi na praia, era uma brincadeira, porque a sujeira que a gente achou parecia areia. Eu não consigo imaginar como teria sido. Eu não estive na praia. E o Kevin me garantiu que o levou uma única vez. Sabe o que eu mais gosto em vocês? Se vocês quebrarem, vocês podem consertar. Isso aí. Então pode pedir o carro emprestado. Beleza. Vou pedir na próxima. Desde que tenham arrumado, por mim, tudo bem. Nós usamos conexões em alumínio dessa vez, junto com os tanques de alumínio, então acho que não vai ter problema. Tá bom. Acho que ele tá perfeito agora. Ele desce e os tanques se mantêm. Você quer dar uma volta nele? Se você garantir que da próxima vez que eu fritar pneus, o carro não vai ficar não, ele assim... vai ficar legal. Dá pra testar o Air Raid aqui na oficina, mas pra sentir como ele tá trabalhando na rua, você tem que dar uma volta nele. Preciso de um momento. Peraí. Tá bom, agora deu. Com certeza é o carro dos meus sonhos. O Kraken é um carro incrível pra dirigir. Ele acelera muito, tem um motor Hemi nele e a potência que ele tem é incrível. Eu já dirigi os carros de alguns clientes, mas eu nunca dei tudo o que os carros podiam ou atingi a velocidade máxima deles, a não ser quando o Scott dirigiu o Kraken comigo do lado. Eu não tinha onde me segurar. Por isso a minha cara assustada. Mas eu só estava procurando onde me segurar. Você tem que ter muito cuidado, porque tudo pode acontecer hoje em dia. O Scott tá em ótima forma, eu não me preocupo. Eu ia ficar tranquilo no banco do passageiro. Agora que o Kraken foi concluído e entregue para o seu dono, é hora de terminar esse Chevy 53 para o Chris.
A pintura dessa picape é antiga. Já foi feita há um tempo, então vou ter que fazer muitas amostras. O Manuel vai ter que misturar cores diferentes, vai trabalhar com vários tons e adicionar o perolado até chegar na cor exata que o carro precisa. Acho que está bem perto. Tem uma coisa que me deixa animado e é checar a amostra de tinta antes dela ser aplicada no carro. Então você acha que esse aqui é o mais próximo? É, acho que sim. Acertar uma cor é muito importante no nosso trabalho. A gente precisa ter certeza se a gente vai pintar só a parte do carro e isso não é comum no nosso dia a dia da oficina. Estamos acostumados a repintar o veículo inteiro nos nossos projetos, mas nesse caso a gente não ia pintar o carro todo. E isso torna todo o processo muito mais difícil, porque você não tem que acertar a cor só naquilo que os seus olhos estão vendo na superfície. Mas precisa acertar também o flopping, que é a cor sob a luz alta ou baixa, dependendo do ângulo que você olha para a pintura. Então, você pode aplicar a mesma tinta e ainda assim ter o flopping invertido, dependendo da quantidade de agente que você adiciona ou da cor da base que você põe por cima. Existem muitas coisas que você precisa dar atenção para garantir que a pintura vai ser idêntica. Então, nós criamos amostras. O Manuel e eu fazemos isso o tempo todo, uma dupla checagem. Levamos as partes do carro até o estacionamento. Se tiver sol, a gente olha para a amostra, checa o flopping e tenta deixar tudo perfeito. Eu não tenho nada para dizer, porque eu não tenho nem ideia de como fazer isso. Acho que já falei tudo. Verdade. Legal, eu vou preparar a cabine. Uma camada de selante, 3 camadas de base, 4 camadas de verniz. Acho que ficou muito bom. Ele tá pronto para ir. Esse é um Ford Galaxy 1965. É enorme, é raro, tem o motor certo e é um grande carro. Parece que esse aqui veio direto dos anos 60, mas ainda assim é moderno. O que eu mais gosto nesse carro é que esse motor é irado. O motor nesse Galaxy 65 é um 5.0, um dos mais novos motores Ford. Você devia ter visto a cara deles. Ficaram assim, coçando a cabeça e pensando, mas o que é isso? Como é que você colocou esse Supercharger E4 nesse velho 427? Nem eu sei como. Eles não têm ideia que estão olhando para um Coyote novinho. Nós fizemos uma versão de baixa compressão dele, então pudemos colocar o Supercharger Edelbrock por cima. Ele tem uns números ótimos, é um carro muito bom, com muita potência. Quando o Galaxy 65 chegou aqui, ele era um carro muito bom. Ele não tinha quase nada de ferrugem pra gente arrumar. Ele foi direto pra customização. Isso foi muito legal, porque ninguém gosta de ficar removendo ferrugem. A gente fez pequenos detalhes muito legais nesse carro. Ele tem um rebaixado legal. Eu adoro o centro das rodas. Elas dão uma aparência vintage, mas com a linha vermelha dos pneus, elas ficaram perfeitas mesmo. E também tem os pequenos toques, como os emblemas customizados e a tampa do tanque. São coisas que você pode passar pelo carro e nem perceber. A tampa do tanque é de motocicleta. Olha! O para-choque ficou embutido na carroceria. Essa pequena elevação aqui sobe pelo carro e segue por todo o capô, por cima dele e depois por baixo. Até mesmo na moldura da frente. Ficou aqui. muito bacana. O chassi Art Morrison que instalamos nele teve um encaixe perfeito. Você não vai achar um Ford conversível melhor. É isso. Eu gosto muito do fato de que todo mundo chega e comenta: cara, que legal, como é que vocês colocaram essas listras? Parece aquelas jaquetas de corrida old school. Sabe aquelas que tem as listrinhas deslocadas para o lado? Ficou bonito, simples e com o grafismo dele. Na boa, eu adoro isso e a cor do interior também se destaca. É feito com bom gosto e é tudo simples. Ele é customizado, mas não vai sair de moda tão cedo. Só porque você pode não quer dizer que você deve. É isso aí, vamos nessa? É isso aí. Tá pronto? Tô. Quem dirige? Eu dirijo. Imaginei. Quer saber, num dia que nem esse? Você tem que baixar a capota. É isso aí. Tchau. Ele não vai querer apostar. Vamos tirar um racha com aquele otário. Não, não olhe. Essa coisa é irada. Esse carro é Eu demais. gosto como ele anda macio. Suave. Ele tem muita, muita potência. Potência pra caramba. Essa máquina, você sabe quando tá pisando fundo. Quanto é que a gente já rodou com esse carro, Kevin? A gente já rodou pra...
As tábuas voltaram do tingimento. É hora de ver como ficou. Melhor que muitas casas. Um grande amigo meu, que também é cliente da oficina, o Chris Anderton, trouxe esse Chevy 53 para ser modificado. Tem sido desafiador, mas eu mal posso esperar para ver a hora de montar essa picape e devolver para ele. Estou posicionando as tábuas para ter certeza que tudo se encaixa. Numa picape clássica, a caçamba é basicamente a metade do veículo, se comparar as medidas. Então você precisa dar um acabamento naquilo que parece uma caçamba de lixo grudada num carro, cara. É uma caixa quadrada, gigante. Você precisa dar um pouco de vida para ela. Usar um tipo diferente de madeira dentro da caçamba dá muito destaque para essa metade da picape e pode realmente acrescentar muita classe para o veículo. Cara, algumas dessas madeiras que a gente usa, o metro quadrado delas é mais caro que qualquer outra coisa que você tem em casa. É loucura. Você pode pôr uma madeira velha numa picape e tingir ela de qualquer cor e fazer uma caçamba. Mas tem os detalhes. A gente escolheu uma que combina com o tema do carro, que reforça a cor dele. A gente foi por aí. A gente criou um conjunto. É como você disse, ela é metade do veículo. É, e o contraste daquela madeira de bordo com aquele cobre e aquele laranja, nossa, ficou incrível. Que tipo de bordo era? Bird's Eye Maple. Legal. Já tenho energia. Aqui eu vou ligar no computador. O sistema AcuAir é realmente bacana, porque utiliza um computador e sensores de nível. Assim, ele mede a altura do veículo e faz os ajustes periodicamente para manter o carro na altura determinada. Acho que estamos prontos para girar a chave e ver se os compressores funcionam. Aí vamos nós. Os compressores ligaram. Ótimo. Os tanques de ar estão cheios. Eu vou testar e levantar ao máximo a traseira. Funcionou legal. Vamos ver a dianteira agora. Levantou até o fim, funciona muito bem. Com a traseira da picape começando a ficar pronta, eu espero que na parte da frente dela o trabalho também corra bem. Eu espero que o Lane não tenha nenhum problema com o compressor. Coloquei os cabos de vela, liguei o distribuidor. Acho que é isso. Vamos ver se funciona. Grande Lane. O Lane é um daqueles caras que fazem parte da equipe, que já estão há muito tempo com a gente. Ele é um cara incrível. Ele é o meu cara para fiação elétrica, ele tem inclinação para o lado mecânico. Ele é ótimo. É um resolvedor de problemas. Ele pode resolver qualquer coisa e tem um monte de ideias novas com relação à eletrônica e coisas desse tipo. Ele é genuinamente um dos mocinhos. Em todos os aspectos. Ele se envolve com os projetos. O Lane faz parte da nossa equipe, eu acho que há mais de 8 anos até hoje. 8 ou 9 anos. A gente trouxe ele quando construiu o Jetta. Já faz bastante tempo. Esse cara é demais, Kevin. Ele não foge a nenhum tipo de desafio que a gente coloca na frente dele. Ele encara tudo. Pra ele é pessoal e, cara, ele garante que vai entregar o serviço. É 100%. Aí, adivinha? Que? Funciona. Agora que o resto da caminhonete foi todo recolocado no lugar, eu vou fazer o lixamento úmido. E a última camada de tinta vai ser removida. Aí a gente dá um belo polimento nela. O que eu tô tentando fazer é remover todo o acabamento antigo que existe por aqui. Isso vai deixar a superfície lisa e plana, acabando com a aparência granular aqui dela. Quando acabar nessa área pequena, eu vou fazer o mesmo com o resto da picape. Quando você utiliza esse método, é realmente importante não usar muita pressão, porque a última coisa que você vai querer fazer é atravessar a camada de verniz e chegar na camada de tinta. Esse aqui não é um trabalho típico que eu costumo fazer, mas eu gosto de investir um pouco de tempo para fazer isso. Para mim é como uma pausa no meu dia a dia, me dá a oportunidade de pensar sobre todas as outras coisas, o que o pessoal tá fazendo, mas o pessoal tá muito ocupado, então eu não ligo de ficar fazendo isso aqui. Na verdade é meio relaxante. Já tá bom bastante para pegar gatinhas, eu vou pegar o politor. Isso é bem terapêutico para mim. Com certeza, se eu ficar longe do telefone por alguns dias, não vai ser o fim do mundo. Dave, linha 1. Dave, linha 1, por favor. Segura as ligações. A máquina não vai polir sozinha. Dave, venha ao escritório. Dave, venha ao escritório. A gente já era bem ocupado antes do programa começar e, para ser honesto, os telefones tocavam e a gente não esquentava a cabeça com isso. Mas agora tem as câmeras, a gente está no meio dos projetos, construindo os carros e ao invés de 20 ligações por semana perguntando sobre um projeto, a gente tem tipo 250, 400 ligações por semana. E aí o telefone não para de tocar nunca.
Se eu tô no showroom, tipo, fazendo uma filmagem rápida qualquer, parece que leva uma eternidade, porque o telefone toca, o alto-falante chama, e isso é o tempo todo. Na verdade, sabe o que eu acho? Eu acho que o sistema de som tá alto demais. Eu nem sabia que tinha um sistema de alto-falante. Claro, você não atende suas ligações. Eu vou pôr um sino em você. Quando a gente terminar esse polimento, a gente vai dar mais uma olhada em volta da picape para garantir que não deixamos passar nada. Cara, isso é desanimador. Ainda tem muita coisa para fazer. Só tiramos 3 itens dessa lista aqui. A gente ainda tem muito que trabalhar. O Chris vai chegar aqui na oficina amanhã lá pela hora do almoço. Então, basicamente, eu ainda preciso remontar o carro dele inteirinho. Agora mesmo, eu tô correndo contra o relógio. Toca aqui, pode ser? Já chegaram as novas molduras cromadas que a gente fez para as janelas. O truque aqui é descobrir como elas encaixam. Precisa colocar o friso interno do para-brisa que foi pintado. Ele vai combinar com o friso em aço em torno do perímetro. E agora, para completar tudo que a gente fez na picape, a gente vai ter que montar o capô e instalar de volta nela. Cuidado para não tropeçar. A operação recolocar o capô está começando. Vamos tomar cuidado com a pintura, lógico. Uma das últimas coisas a fazer é colocar os vidros nas janelas de volta nas portas. Qualquer surpresa nesse ponto pode ser desastrosa. Afetaria o prazo, o dinheiro e tudo no projeto. Beleza, é hora de colocar. Ai, droga! Qualquer surpresa nesse ponto pode ser desastrosa. Afetaria o prazo, dinheiro e tudo no projeto. Beleza, é hora de colocar. Ai, droga! E por que você fez aquilo? Dave, você poderia me dizer por que fez aquilo? Cara, na verdade aquilo foi divertido, porque todo mundo tava sob muita pressão. A gente tava terminando a picape, o Chris ia passar por lá no dia seguinte para pegar o carro. E eu tinha aquele pedaço velho de vidro. A equipe de filmagem não teve nada a ver com aquilo. Foi tipo, eu disse, e aí, a câmera tá rodando? Legal, me acompanha. Aí eu peguei aquele pedaço de vidro, andei até lá e joguei no chão. Foi o acidente mais falso do mundo, mas não tinha ninguém olhando para mim. Então, quando eu soltei, eles só viram meu rosto e pensaram que a gente tava enrascado. Você pegou eles direitinho. Você viu a cara do Nick como ficou? Ah, eu vi sim. E com aquele bigodão ficou engraçado. Pode crer, de onde veio aquilo? Quando ele foi dormir, ele pensou assim, eu quero um bigodão, e acordou assim. Ah, foi assim que ele conseguiu? Comigo não rolou. Então, quando eu tava, acho que no 2º ano do colégio, eu tentei deixar o bigode crescer. Não rolou. Eu queria deixar a barba crescer, mas não consegui. Sinceramente, eu não consigo deixar tudo, a barba e o bigode. Eu olho pra mim e acho, nossa, tá muito feio. Eu tô guardando isso pra uma situação especial. Qual? Se eu ficar careca um dia, eu vou puxar pra cima, vou deixar a costeleta, a franja e aquela barbona. Eu tô ansioso. O Dave me ligou algumas vezes, perguntou o que você acha disso, o que você acha daquilo. Essa caminhonete realmente ficou ótima. Mal posso esperar pra ver a reação do Chris quando ele descobrir tudo que o pessoal fez nela. E aí, tá pronto pra ter um ataque cardíaco? Eu não tenho a menor ideia do que me espera. Você acertou em cheio, cara. Eu adorei. Adorei. Eu adorei mesmo. Também gostei muito. Eu não sei o que olhar primeiro. É incrível. Nossa, pra onde eu olho? Eu não sei o que olhar primeiro, são tantas coisas chamando a atenção. Tem as rodas, os estribos laterais. Cara, o cromado na janela. Ela até tá brilhando melhor. Eu não sei se você fez um polimento, mas... Nossa, eu já tô até com dor no pescoço de tanto olhar pro lado e pro outro. Ela tá linda. O rebaixado dela, que é isso? Eu tô sem palavras. Cara, foi ótimo ele não saber pra onde olhar, porque a gente fez muitas mudanças pequenas em toda a picape. Tô impressionado. Realmente fizemos um trabalho completo no carro. Se eu pensar na picape antes, é a diferença entre dia e noite. Tem tanta coisa nova pra olhar. E cada vez que eu olho, eu vejo uma coisa diferente. O estrado dela, por exemplo. Olha essa madeira, cara. Não ficou matador? Incrível. Isso é madeira de bordo.
e eu consegui personalizar numa largura maior. Assim, a gente colocou as tábuas por baixo dos paralamas internos. Eu sou um cara mais visual, eu gosto de ver tudo antes, mas o Dave disse confia em mim, cara, e eu confiei. E ele fez um carro incrível, exclusivo. Aquela picape ficou muito bacana, na minha opinião, porque ela foi um exemplo do que você pode fazer sem ter que reconstruir tudo. Você pode mudar algumas coisas aqui e ali, colocar umas rodas, mudar a altura dela e não precisa refazer todo o carro. Mas para mim foi uma mudança da água para o vinho e não precisou reconstruir ela toda. Tá certo. Naquela picape, mesmo coisas simples como instalar lâmpadas H4 nos faróis dianteiros ao invés das lâmpadas originais de fábrica, são detalhes como esse que você está vendo aí que começam a dar destaque para o veículo. Ela tinha rodas cromadas grandes e espalhafatosas. E é o seguinte, Kevin, ela não tinha a profundidade certa, ela também não tinha a altura certa, não tinha o estilo certo que a gente procurava para o carro. E é só colocar o estilo certo das coisas, o tamanho correto, a altura correta, que você começa a criar um carro que não precisa ser feito do zero. Ela passou de 65 ou 70 para, sei lá, uma nota 102. 2 a mais que 100. Isso é incrível, cara. Eu sei. Eu daria 110 para ela. Tem uma altura de suspensão incrível, ela tem bastante espaço até o chão. Mas ainda parece irada. Não é muito alta. Aperta o número 3 e aí você vai conseguir passar sobre as lombadas. O número 2 é 2 vezes a altura? O 2 dobra a altura e o 1 vai até o chão. O que eu quero agora é dar uma volta pelas ruas, sair com ela e mostrar a bichinha. Deixa eu te mostrar embaixo do capô. A gente teve que colocar um tempero nele. Eu sei que você gosta muito de adorei. Supercharger. Pois é, o que a gente fez foi instalar um Supercharger Wyans nessa coisa. Ele deve acrescentar uns 150 cavalos. Eu não sei o que dizer, Dave. Mais uma vez você arrebentou. Eu adorei. Tem tudo que eu gostaria e ainda mais. Ela tem o estilo Kindig, a atitude Kindig. Se eu levar ela para uma exposição de carros, as pessoas vão dizer, foi o Kindig que fez isso, porque ninguém faz carros nesse ramo como ele faz. E ela tá andando bem? Ela arrebenta. Na verdade, eu ganhei o concurso de burnout na quinta passada. Claro que ganhou. Depois eu te dou o dinheiro do prêmio. E aí, o que você acha da gente queimar uma borracha com ela, Chris? Ah, claro que sim. Beleza, vamos lá. Vamos nessa, cara. Vamos rodar. A felicidade dele, com tudo que a gente conseguiu criar para picape, não tem preço. Ele completou o carro e acrescentou um novo visual incrível. A nossa equipe de produção parecia estar ficando melhor da metade da primeira temporada para frente. Se você notou, quando o Chris chegou, estava escuro, soturno, chovendo. E naquele test drive, você viu, tava sol. É disso que eu tava falando. Demorou muito para filmar? Não, aquilo foi uma semana depois. E na verdade eu que tava dirigindo a picape. Não era o Chris nem eu. Então, para aqueles que se sentiram traídos ou enganados, vocês foram. Desculpa. Quando a gente não tá em frente às câmeras, a gente faz parte da equipe. Usamos a claquete. E aí, pessoal, vocês já estão filmando? E... ação! Eu gosto de dirigir. Na verdade, eu sou um bom diretor e produtor. Se alguém estiver precisando contratar um, é só ligar pra mim. Vocês não deviam estar filmando? E ação de novo. Desse jeito? É assim que eu escrevo Galaxy. Não muda, não. Viu? Eu levei o marcador embora. Tá vendo como não tem marcador laranja aqui? Você sabia que eu tava vindo? Não, eu sabia que alguém ia escrever por cima. Por isso eu peguei. A câmera tá filmando. Não fala nada. Ação. Não olha, não! Tô brincando.